Então a gente convidou mais uma vez ele que é endocrinologista, Dr. João Ricardo Aguiar, bem-vindo, boa tarde. E a psicóloga Adriana Cassetari, bem-vinda, prazer tê-los aqui. E falar desse assunto, eu acho que antes de tudo a gente tem que entender algumas coisas. Tudo que sai um pouquinho do controle e do que a gente está acostumado a fazer todos os dias já não é considerado algo... Não sei se eu uso a palavra normal, mas algo aceitável. Fora dos padrões. Fora dos, né? Então, assim, ter uma fome noturna é algo fora do padrão, ou não? Ou sem depende? Dúvida. Sem dúvida. O mais importante nesse tipo de problema é você identificar se isso é um comportamento alimentar, é um transtorno alimentar, ou é só um hábito esporádico. Então tem que ser algo manifestado com frequência. Sim, então se esse episódio está se repetindo várias vezes na semana, várias vezes na própria noite, a gente enquadra esse paciente como um paciente com comportamento alimentar fora do padrão. Então esse paciente, esse indivíduo, ele precisa ter um cuidado especial. É doença, é patologia, temos que cuidar. Foi enquadrado recentemente como. Antes da gente ir para os hormônios, eu queria ouvir de você, como é no consultório? Isso é algo mais comum do que a gente imagina? Olha, não é muito comum. É até difícil de diagnosticar, porque muita gente tem, mas não é popularmente falado. Então, como o doutor disse, você precisa ter pelo menos 3 meses de episódios. Então, isso requer um trabalho multidisciplinar. Passa pelo endócrino, passa pelo psiquiatra para chegar no psicólogo. Então, é muito difícil a gente começar a diagnosticar. Às vezes a pessoa nem lembra. Não. Né? E quem está atento aí é o parceiro, enfim, quem está dormindo ao lado, outra pessoa que esteja na casa. Assim, quando a pessoa não lembra, talvez isso não seja um problema, seja um evento esporádico. Porque a pessoa, quando ela tem esse tipo de comportamento, ela se sente culpada dela não vencer ela fala, putz, eu não consigo vencer isso, a comida é mais forte do que a vontade, porque não é fome, é vontade de comer. Então a pessoa, ela mesmo se pune, né? Porque ela está sendo fraca em relação a uma comida. E a gente vai passar um depoimento daqui a pouco que é, assim, surpreendente. Vamos entrar num assunto importante, até para as pessoas que passam por isso, né, saberem por que isso pode acontecer. O que pode estar em desbalanço no seu organismo. E a gente tem um vídeo para ilustrar um pouquinho. Queria que você comentasse, doutor. A gente sabe que a gente tem uma liberação hormonal noturna muito importante. Ela vem numa cadeia, numa sequência, né, para que tudo ocorra bem e que a pessoa, enfim, tenha a produção ideal para aquela idade, para aquela fase dela. Então a gente vai colocar, queria que você contasse um pouquinho sobre isso. Quem tem o problema pode estar com um desbalanço aí, né? Olha lá. Pode falar, por cima. É aquela história, quem nasceu primeiro foi o ovo ou a galinha. Então, de repente, a pessoa, por estar acordando várias vezes durante a noite para se alimentar, ela pode estar atrapalhando Entendi. Ou a causa pode ser um desbalanço prévio. Não dá para dizer o que veio primeiro, entendi. Mas a gente sabe que se você acordar várias vezes à noite, os seus hormônios reguladores que são produzidos durante o seu sono recuperativo, eles vão estar em baixa. Então você vai ter uma produção insuficiente e o seu outro dia pode se tornar com um rendimento muito baixo. E quais seriam? Tem vários importantes, né, que a gente... O principal hormônio que regula o nosso sono é a melatonina. Ele é produzido por uma glândula chamada pineal e esse hormônio é responsável para sinalizar o sono. Se toda vez que você ficar cortando essa sinalização, despertando para comer, você vai ter um rebote no outro dia imenso. É verdade. E aí no dia seguinte a pessoa não consegue nem sair da cama. Sim. Aí os outros hormônios que funcionam ao contrário, o cortisol, por exemplo, fica altíssimo e o seu dia fica totalmente improdutivo. Você boceja o dia todo, você não raciocina, sua memória falha. Um outro hormônio que eu considero muito importante, que é afetado quando o sono não é bom, é o hormônio de crescimento. Esse hormônio renova nossas células, provoca crescimento estatural nas crianças.
Eu sempre falo, ó, criança que dorme cedo não cresce, porque a secreção de IH é durante o sono. Então se dormir muito cedo e acordar muito cedo, pode não... Não, você tem uma secreção... se você dorme uma quantidade de sono, uma quantidade de horas boa, uma criança, que são 10 horas, você tem uma secreção de GH fantástica e a criança cresce. Hoje tem pacientes que dormem pouco e não desenvolvem estruturalmente corretamente por causa do hormônio de crescimento. E o hormônio de emagrecimento é emagrecedor também, é provado cientificamente que ele queima a gordura, ele é lipolítico. Então, se a pessoa nem chega nessa fase do sono, queima nada. Entendi. Tá. E... Ele vem em seguida da melatonina? Ele vem... Geralmente o GH eles secretaram na 4ª hora do sono. No sono mesmo recuperador. E normalmente essas pessoas que acordam, dá pra gente ter uma ideia, assim, que momento? É no meio da madrugada, é assim, 2 horas depois que foi dormir, ou ficou na cama, ficou lá, eu não consigo dormir, aí vai comer. Tem alguma coisa que caracterize? Tem. Geralmente elas acordam assim, durante a noite toda. Tem pessoas que chegam até a acordar até 6 vezes durante a noite. Então não é a pessoa que come exageradamente, ela vai acordando de 1 hora e come pequenas porções. Isso vai afetando a noite toda. Então, quando chega de manhã, ela não tem fome. Então, já começa a atrapalhar o dia inteiro. Então, já fica uma pessoa mal-humorada, estressada. O sono bagunça tudo. Não tem, Vamos ouvir, a gente tem o depoimento, deixa eu ver aqui o nome. Tá aqui, ó. É a Andréa Fabiana Lima, ela é empresária. Vamos ouvir o que ela diz pra gente debater. Na tela, mandem perguntas, hein? Oi, Carol, tudo bem? Meu nome é Andréa Fabiana, sou empresária e vim aqui dividir com vocês uma experiência um pouco maluca para mim, né? E que muita gente sofre, que nós vamos falar um pouquinho sobre alimentação. Pois é. Então, eu tenho um problema muito sério. Eu fico o dia inteiro sem comer. Eu posso fazer jejum o dia inteiro. Mas a partir das 8 horas da noite, eu costumo dizer que eu tenho um monstro. Acontece uma metamorfose no meu estômago. Aí eu vou pra geladeira e vou comer só porcaria, né? Porque a gente só quer comer porcaria. Você pensa que o monstro aqui quer comer uma gelatina, uma fruta? Quer nada. Ele quer mais uma coisa gordurosa, forte, sabe? Mais pesada. E comer comida pesada à noite eu sei que não faz bem, né? Mas quem disse que ele entende? Quando eu vou ver, minha mão já tá lá na geladeira abrindo, já tá lá fazendo lanche, comendo uma pizza, comendo tudo que não pode. Esse é o meu dilema. Um beijo, gente. Tchau. Tá aí, ela contou com bom humor, né? Algo que é algo sério. Eu vou agradecer a Andréa de expor aí a história. Obrigada, um beijo pra você. Ela que é empresária e que coisa, né? Chamou a atenção porque ela disse que durante o dia ela não tem fome, ela não come. Como é que é isso? Porque não dá pra não ter fome, não sei. Eu ia até tocar nesse assunto na sequência da nossa conversa aqui, pra saber diferenciar casos. Esse não é um caso de compulsão noturna. Talvez... de fome, porque ela não come durante o dia. O corpo está cobrando a conta da restrição calórica do dia. Tá. O nosso corpo é inteligente, ele está sinalizando você precisa se alimentar, porque senão eu vou destruir tudo aqui para transformar em comida. E a pessoa ela vai aguentando, talvez pelo dia tá cheio de atribuições, né, pensando no trabalho, fazendo as tarefas. E aí ela abandona isso, ela vai conseguindo vencer. Não é que ela não tem fome, ela consegue passar por cima da situação. Chega à noite, ela chega em casa, está só, relaxou. Aí a fome... Ela falou que é um monstro, né? Deve ser a fome. Estava guardada no cérebro dela, fala assim, agora você tem que se alimentar. E isso pode ser incontrolável. Mas não se enquadra naquele quadro. Então, é importante a gente dizer isso. Olha que interessante. O quadro dessa compulsão noturna é de uma pessoa que come normalmente durante o dia e que à noite levanta várias vezes. Ela não tem fome. No caso da Andréa, ela disse que ela não se alimenta durante o dia. Então, você já encontrou muitas vezes a causa dessa história. Andréa, você tem que fazer um esforço para comer de dia. Eu costumo falar para os meus pacientes que você não tem que sentir fome. Você tem que se alimentar para não ter, você tem que ter horários para se alimentar, ter padrões, ter uma rotina diária, porque a fome ela tem que ser antecipada. Se você criar um protocolo, um cardápio que você se alimenta em certos horários, você não vai ter fome.
Você se organiza, né? Fica mais fácil. É como tudo na vida. Né? Agora, interessante também que ela fala da compulsão pelas porcarias, né? Ela coloca ali. De fato, esses pacientes apresentam mais vontade de carboidratos, doces, frituras? Tem, porque a pessoa que o médico até sabe, o doutor pode até explicar melhor, a pessoa que não se alimenta direito durante o dia, à noite precisa de mais calorias. Sem dúvida. Em busca Sem dúvida, mas aí você vai sempre no mais prático, né? Você não vai preparar um bifão com um arroz, você vai na bolacha. Você está com fome, você vai na praticidade. Sei lá, salsicha. E além do carboidrato, é provado cientificamente que libera vários mediadores do prazer no nosso cérebro. Né? Então, você olha, o seu cérebro já te leva para aquele cara lá que é o pior de todos. E aí você acha que está feliz, depois vem um rebote de culpa, né? Sem dúvida. Nesse caso dela, a culpa está sendo mais da situação em si, que ela está meio envergonhada da situação ali, pela tá comendo. Mas o compulsivo que é diferente, ele se culpa por não estar vencendo, porque ele não tem a fome. Puxa, que ele acorda, se ele não comer, ele não dorme. Ele tem insônia. Fica virando até ele ir lá e pegar. Se ele falar assim, eu não vou comer, hoje eu não vou comer, ele não dorme. Gente, como é que a gente cuida desse caso? Tem perguntinhas, né, do público, Gláucia? Tem mais um? A gente tem depoimento do público em casa. Eu pensei que era, enfim, gravado, a gente só teve o da André. Olha, é da Cica, né? Cissa, beijo. Tenho obesidade mórbida e sofro com insônia. Se eu não me segurar, fico querendo comer durante a madrugada. Olha lá, tenho 48 anos e sofro muito com isso. Preciso muito de ajuda. Um beijo para você. Vamos falar a respeito disso. Agradeço você se expor e contar que a gente está aqui para ajudar, de qualquer forma. Então, vou ouvir vocês dois, na sua parte e na sua parte. Qual é o início de um trabalho... Primeiro, o que eu investigaria é a causa da insônia. Se ela está fazendo uma apneia, né? Se ela a obesidade está dificultando o sono dela aprofundar, ela fica despertando, isso é muito comum, né? E descobrir a causa da insônia e tratar. A fome, ela está vindo como consequência do não nada o que fazer. Você fica em estado de vigília, você está ali na cama. Não tem nada para fazer. Já tem a doença de base, que é a obesidade, que o obeso precisa de mais calorias, então ele vai buscar essas calorias a mais toda vez que ele estiver em estado de vigília, acordado. Então assim, dicas para dormir melhor é o início desse tratamento. Sim, primeira coisa é buscar a causa que está levando ela à insônia. Existem médicos ou especialistas em sono, você faz exames como a polissonografia, identifica qual é a causa da ausência, da dificuldade de dormir. E trata devidamente, aí ela vai resolver o problema dela, sem dúvida. Da insônia. Mas aí a gente tem outro problema, que é o da obesidade, que eu imagino que quando ela coloca assim, eu preciso de ajuda, ela está ali meio se colocando, né, numa situação de, eu preciso sair desse quadro, né? A obesidade é algo que preocupa e que vira a bola de neve. Sim. Aí eu sempre chamo a atenção, a obesidade não é estado estético fora de padrão, é doença. É doença, disse tudo. Todo mundo, assim, a maioria dos pacientes acham que é um problema estético. A pessoa chega obesa, mórbida no seu consultório, você fala, você não pode comer isso, isso, isso. A pessoa fala, não dá, doutor. Se eu falar que ela tem uma úlcera, ela não come por 3, 4 meses. E a obesidade mata mais que úlcera. Então as pessoas acham que é um probleminha de sobrepeso, fora é um problema inflamatório grave que mata. Você pode ter uma diabetes, a cada 6 segundos morre um diabético. É verdade, pelo descontrole. Entendeu? Precisa começar, então, uma mudança de vida mesmo. Sim. A obesidade, ela tem 3 pilares. Mudança de estilo de vida, mudanças na dieta, exercício físico e o tratamento medicamentoso. Tem que tratar. Não sou contra remédio, é uma doença. Remédio a gente trata com doença quando necessário. Perfeito. Não, e eu acho que tem que ter, essa questão é uma questão importante também. Eu vou te ouvir, Adriana, a parte, claro, da conversa, do momento que você está ali com o paciente, que vocês têm aí protocolos e como
conseguir, né, que esse paciente entenda muitas vezes o que vocês dizem, mas que consiga reproduzir. Eu acho que o trabalho de vocês é muito importante nesse momento, né? Isso. Então, para a obesidade, existe uma linha de pensamento que a pessoa consegue? Em primeiro lugar, eu queria dar parabéns, porque dificilmente alguém chega e fala, sou obesa e preciso de ajuda. Primeiro vem a vergonha, acha que o corpo é feio, então fala, não sou obesa. O primeiro lugar é isso, você é obesa, você precisa. Segundo, a família precisa ajudar, porque muitas das vezes a família está vendo a pessoa se afundando, está engordando e não fala. Então, o apoio da família é fundamental. Quando a gente faz um trabalho com o obeso, primeiro a gente ajuda o obeso, mas tem que reeducar a família. Porque geralmente a comida é errada, ele tem o esforço, mas não tem o apoio em casa. Todo mundo, não, mas a gente vai pedir a pizza, assim. Não vai poder comer a pizza. Isso, e também, voltando ao nosso assunto do transtorno do comer noturno, o familiar pode ajudar também. Porque às vezes a pessoa nem se dá conta do que ela está fazendo, mas a esposa, o marido, ou até o filho, mãe, você acordou à noite e foi comer. Mãe, não é assim que está certo, porque às vezes isso vira um hábito. Com certeza. E tem uma coisa que nós psicólogos ajudamos assim, a reeducar também a mãe. Porque à noite, geralmente, antigamente falava assim, o filho está chorando, é uma mamadeira. Sempre é a comida. A recompensa da comida, isso, né? Desde cedo, né? O porquê que você está assim? Tudo é uma recompensa, Tudo né, é uma gente? recompensa. A recompensa virou educação. O prazer em comer. O que te falta? Você está comendo para suprir o quê? Então, o trabalho do psicólogo entra nessa fase. A gente tem um trabalho junto com o endócrino, junto com o psiquiatra, porque, como ele disse, o medicamento é fundamental quando a pessoa tem um distúrbio. Não adianta você querer tratar só com terapia, que não dá. Tem que tratar a ansiedade, tratar a alimentação. Tratar a família. A gente é uma mudança geral. Então, Cissa, não sei se é Cissa ou Sica, fica esse recado, né, dos nossos profissionais e aí eu não sou profissional da área, mas eu entro com um recado pessoal de força de vontade. É muito difícil, mas só você que vai ter a força de vontade. E eu sempre digo uma coisa, que o que depende da gente é muito mais fácil daquilo que depende do outro. Isso. Quando você depende do outro, você fala, pelo amor de Deus, e agora eu não posso fazer nada? Eu estou numa situação que eu estou de mãos atadas, não posso fazer nada. Não é desesperador? Agora, quando depende de você, regaça a manga e vai, né? Então, eu acho que pode ser bacana. Um beijo e obrigada por contar a sua história. Vamos colocar mais uma perguntinha do público, olha lá. Quem escreveu pra gente? Na tela, Ana, um beijo, obrigada. Sou magra e estou na fase do pós-parto. Ai, que gostoso, neném! Mas estou sofrendo com isso, de acordar à noite morrendo de fome e atacar a geladeira. Isso pode ter ligação com os meus hormônios que ainda estão em alta ou devo procurar ajuda médica? Ana, deixamos uma questão interessante, eu acho que tem que ser discutida porque a gente tem um público muito grande das meninas aí que acabaram de ter neném, que estão nessa fase ou que estão grávidas e que sabem que no pós-parto tem muita coisa que muda. E aí a gente deixou o depoimento da Ana, né, Gláucia? Ela comenta, então, que ela tem acordado, claro, ela tem que acordar para amamentar e tal, e aí ela tem uma fome, ela quer comer alguma coisa. Ela pergunta se isso é porque os hormônios ainda estão, né, em desequilíbrio, ou em equilíbrio desse pós-parto, ou se ela tem que procurar já uma ajuda. Qual é a sua opinião? Bem, tem duas situações aí. A primeira é a amamentação. Né? O feto, a relação materno-fetal, por que pareça, é de parasitismo. O feto vai roubando tudo de você, tudo da mãe. Que coisa, né? Ele não tem como produzir, ele não tem como buscar, ele vai buscar no leite materno a sua fonte calórica. E isso pode gerar uma demanda de mais calorias para a mãe e gerar mais fome. Então, dependendo da quantidade de calorias que ela está passando para o filho, ela precisa repor, né, para sustentar o metabolismo dela. Então, tem que ver se isso está ajustado no protocolo dietético dela. Uma outra situação também é que ela está dando tanta atenção para o filho dela que está deixando de se alimentar corretamente. Essa fome pode estar vindo cobrada à noite. Tá. Mas os hormônios ainda estão nesse período um pouquinho diferentes. Sim, mas não tem muita relação. Os hormônios envolvidos na gravidez, o estrógeno, a progesterona,
eles não têm muita relação com hábitos de comer noturnamente. Entendi. Pode ser que então a melatonina dela esteja sendo quebrada, porque ela tem que amamentar de madrugada. Sim, e assim, você deu comida, você perdeu comida, você precisa repor. E é ruim repor de madrugada, nesse caso dela? Não tem problema nenhum. Então, desde que ela não coma um bolo, né, essas coisas. O balanço calórico, ele fecha em 24 horas. Não é à noite que você vai engordar, não é de dia que você vai engordar, é se você come mais do que o seu gasto nas 24 horas, a conta for positiva, você vai ter um saldo positivo. Tá aí, tem que conversar sempre com o pediatra, com o médico, né? Deixar tudo bonitinho. É um período diferente, Ana, mas é tão bom. Se essa situação não for a real dela, aí é interessante ela ver se não está algum problema na tireoide. Ela está fazendo um hipertireoidismo pós-parto, que acelera o metabolismo, aumenta a fome, então... Pode ser também. É legal fazer a dosagem hormonal. Então... E sabe o que eu acho interessante? Que assim, claro que é de criança para criança, tem criança que precisa ganhar peso, então a mãe tem que acordar de madrugada mesmo, né, nesse primeiro momento. Mas eu aprendi com o pediatra do João e foi fantástico, pelo menos para mim. Deixa dormir. Deixa ele dormir. Pra quem vai acordar a criança pra mamar? A não ser que a criança realmente precise ganhar peso. Então, assim, deixa dormir, ajudar e acostumar a dar TT de madrugada. Gente, ele pede até depois que você tira o TT. Aí ele vai querer o outro TT que é a mamadeira. Então, assim, é terrível. A criança fica viciadinha em querer um TTzinho de madrugada. Então, conversa isso com o seu médico, viu, Ana? Porque eu me lembro desse episódio, né, desse capítulo. Vamos colocar mais uma perguntinha para a Adriana falar para a gente também. Na tela, olha lá. Obrigada, Stephanie. Um beijo pra você. Nós temos 3 minutos, tá? Tenho sono leve, sempre acabo indo pra cozinha jantar ou até beliscar algo. Muitas vezes, como tanto que passa até mal. Será que é síndrome desse comer noturno ou apenas um autocontrole que é necessário e ela não tá tendo? Nessa fase dela aí, pelo que eu tô vendo, ela é jovem e tal, tem a faculdade, tem trabalho, é uma fase da vida também complicada. Como que tá sendo o dia a dia dela? Como que ela preenche os horários dela? Ela gasta muita energia, ela faz academia, qual é o gasto dela? Ela é ansiosa, são vários fatores que contribuem a ela ter também a fome à noite. O que é o perigoso é assim, digo, perigoso, não tem um estudo muito expressivo sobre essa síndrome, mas assim, quantas vezes ela está acordando à noite, isso está interferindo ela atividade no dia seguinte? Porque que hora essa menina vai dormir? O que ela faz? Então, são vários fatores que para você classificar como uma... mas de qualquer forma, é bom estar atento, ainda mais porque é jovem, a gente sabe que se isso persiste, aumenta e tal, pode virar uma complicação ainda maior. Por isso que o bacana é assim, você regrar desde a fase, desde pequeno. Botar horários para comer, horários para dormir, horários para estudar. Você tendo o seu dia balanceado, você vai saber dosar. Com certeza. Certíssimo. Só posso agradecer. Você quer finalizar? Nós temos 30 segundos. Eu queria... 30 segundos. Só finalizar com a seguinte colocação. Importante é fazer diagnóstico. Procurar ajuda. Procurar ajuda, tá? Diagnosticar certo para a conduta ser adotada corretamente, porque eles misturam muito os distúrbios, tá? Então... Agora, quem quiser saber mais pode escrever para eles, @doutorabreviado João Aguiar, tudo junto, @doutorabreviado João Aguiar, e tem aqui o seu e-mail, né? adrianacacetariBemviver@blogspot.com.